Olá, parceiros! Você está cansado do seu casamento? Não importa o que você faça, as coisas não estão andando direito? Pois é, nós nos nossos atendimentos temos visto que os casais estão lidando com o maior projeto das suas vidas, que é um projeto divino. Nosso casamento é um projeto divino sem ter essa revelação. E é sobre isso que nós queríamos abordar com você hoje. A palavra traz para nós bem claro, lá em Gênesis 2:22, que Deus tirou da costela de Adão o maior presente que ele poderia receber. Ele formou uma mulher para ele. E quando você vai lá em Provérbios 18:22, a Bíblia diz que Deus está te dando um presente, a maior benevolência que o homem pode receber de Deus, que é a sua esposa. E o que ele deve fazer com essa esposa? Por que Deus dá essa responsabilidade para o sacerdote? É porque Deus deu esse projeto na mão do homem, na mão do sacerdote do lar. Então esse projeto, essa responsabilidade maior vem recair sobre o tutor da casa, o homem da casa. Pois é, no nosso vídeo anterior, nós vamos deixar o link aqui embaixo, não sei se você assistiu, mas nós falamos sobre o papel do sacerdote e o papel da auxiliadora. Então, quando o Silas falou sobre o papel do provedor, eu acho interessante você passar lá para você dar uma olhadinha, para você conhecer o seu papel. Não podemos construir esse projeto, que é um projeto divino. Coloca isso na tua cabeça. Nossa família é um projeto divino. Nós não podemos construir esse projeto apenas com as ferramentas naturais. Nós precisamos do Criador no nosso casamento, no nosso dia a dia. Com isso, nós podemos ver na palavra que o temor do Senhor é onde a gente adquire a sabedoria para conduzir esse projeto de Deus. Porque se a gente não tem o temor de Deus, a gente vai levar o nosso relacionamento na força do nosso braço. E como seres humanos que nós somos, nós vamos ter um limite para isso. E o nosso limite é muito curto. E nós precisamos de mais um recurso, mais uma ferramenta para poder a gente conduzir esse casamento, esse projeto divino. Então hoje nós queremos trabalhar algo muito forte com você. O que nós queremos trabalhar a princípio? A sua consciência. Nós queremos trazer você agora para uma análise, fazer um mapeamento sobre a sua casa, sobre o seu casamento, mas acima de tudo sobre aonde você está nessa situação. Como você está nessa situação. Como assim, pastora? Para agora para pensar, para refletir comigo. Como é que você se comporta no seu dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo? Porque é muito fácil nós acusarmos, nós julgarmos, mas é mais difícil nós olharmos para nós mesmos. É como se você pegasse o holofote e tirasse do seu cônjuge e colocasse para você. Coloca a luz sobre você. Veja onde você está. Veja como você está agindo no seu dia a dia. E não fique na zona de conforto. Porque, como eu já falei, é muito fácil. É a sua tendência é ir para a zona de conforto. Então é por isso, em cima desse holofote que ela está falando, que ela traz para cima dela, é você trazer uma autorresponsabilidade sobre essa situação. E não você ficar só culpando. Então o que é que nós podemos fazer com essa autorresponsabilidade? É você tomar consciência, é eu tomar consciência do que é que eu preciso mudar hoje. Porque não adianta eu dizer para ela que eu fui criado assim e você sempre assim. Eu preciso trazer essa autorresponsabilidade para dizer assim, a partir de hoje eu vou mudar o que não está funcionando mais em mim. Porque isso que não está funcionando é o que está prejudicando o casamento hoje. É aquela situação, né? Não adianta você semear a mesma semente e você querer colher um resultado diferente. Você não vai colher um resultado diferente. Para isso você precisa mapear. Você vai mapear a sua vida hoje. Põe no papel tudo aquilo que está prejudicando o teu casamento. Chama teu cônjuge, conversa com o teu cônjuge.
vai sentar numa mesa e abre as cartas na mesa. Você precisa desse momento. Esse momento é muito especial para o seu casamento. De você ter uma comunicação, de você ter uma conversa sincera. Uma conversa que vai doer? Vai. Mas você vai resolver o seu relacionamento. Você vai botar na mesa, você vai expor todos os problemas que estão afetando o teu cônjuge. Isso é autorresponsabilidade. E você vai dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou mudar nisso, aonde está sendo prejudicado o nosso relacionamento. Isso é autorresponsabilidade. É você se responsabilizar pelo seu ato. E não culpar o outro. Você tem que trazer para você, chama para você a tua responsabilidade. E você precisa mudar esse quadro. Então agora nós vamos levar você a tomar uma atitude prática, a solucionar esse problema. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar o conhecimento aonde não tem o conhecimento. Nós precisamos agora buscar uma área aonde você talvez não tenha esse conhecimento de ser o mundo espiritual em cima da família. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele rege através de Deus. Deus é espírito. Certo? Então, não tem como o projeto ser divino se o Espírito não está no projeto. Nós precisamos abrir um espaço para esse conhecimento. Nós precisamos estudar. Nós precisamos buscar, garimpar esse trabalho para que o projeto da família seja perfeito, seja debaixo da mão de Deus. Porque se a gente não vai buscar essa parte espiritual, pastor, isso é bobeira, isso é coisa comum, isso eu não acredito nessas coisas. Então, se você não acredita no mundo espiritual, você vai acreditar no projeto que foi Deus que criou, que é o casamento, que é o matrimônio, aonde você está inserido no matrimônio? Como é que você acredita no casamento e você não acredita no Criador que projetou o casamento? Não tem sentido, não tem congruência isso. Então você precisa descobrir a parte espiritual do teu relacionamento para que esse matrimônio, para que esse projeto, ele continue de pé, ele continue assertivo dentro do casamento. E quando o pastor fala do mundo espiritual, ele fala de coisas práticas. Não tem como a gente desenvolver um casamento sem termos os nossos joelhos dobrados. Por quê? Porque somos orgulhosos. Vocês concordam que o orgulho vive dentro dos casamentos e muitos casamentos têm acabado por conta de orgulho? Por quê? Porque pessoas orgulhosas são pessoas feridas. Então, muitos casamentos estão sendo construídos por duas pessoas orgulhosas. Então, nós precisamos ter os nossos joelhos dobrados para quê? Para construir essa humildade, para ter essa sensibilidade, para que na hora que você esteja lá na mesa com o seu cônjuge, como o pastor falou, né, de sentar na mesa com o seu cônjuge, colocar os pontos positivos, os pontos negativos, você ter a humildade de ouvir e não ficar fechado no seu orgulho. E vale ressaltar que o orgulho foi a primeira semente que foi lançada no coração de Lúcifer através de suas atitudes. Então ele lançou essa semente em nós, ele lançou essa semente na terra, nas famílias principalmente, porque o objetivo do inimigo é destruir a família, é destruir esse projeto divino. E por isso que nós temos que trabalhar a nossa parte espiritual, nós temos que trabalhar o conhecimento para que a gente possa conduzir esse projeto debaixo da mão de Deus. E muitas vezes o seu casamento pode estar preso em algo muito sério, numa maldição hereditária. Eu não acredito em maldição hereditária. Jesus já quebrou as nossas maldições na cruz do Calvário. Mas você tomou posse dessa quebra? Entende? A diferença, Jesus já quebrou sim, mas existe a diferença de quando Jesus quebra e de você tomar posse e de você desenvolver um casamento totalmente diferente de todos os casamentos passados, que houve através da sua geração passada. Então é por isso que é preciso a gente ter o conhecimento, porque se tudo já foi quebrado lá na cruz do Calvário e hoje você não precisa mais de viver essa maldição, você precisa entender um grande detalhe na sua vida. Um grande detalhe na minha vida. Se eu já estou limpo diante de Deus, porque Jesus levou na cruz todos os meus pecados e eu já estou salvo. Mas aí eu cometo um erro com o meu cônjuge, eu cometo um delito, eu cometo um ato que não vem da parte de Deus, eu abro uma brecha.
E essa brecha me dá o espaço para que essa maldição volte e entre dentro da nossa vida. E isso vai fazer com que o casamento desande. Por quê? Porque a partir do momento que eu abro um espaço, eu abro uma brecha para fazer algo que não é divino, então a maldição ela se repete. A maldição volta, porque a palavra diz que quando a gente dá brecha, o inimigo entra, porque ele está em nosso derredor, como um leão que ruge, querendo nos estragar a qualquer momento. Outro conhecimento que você vai precisar ter é o conhecimento natural. O que seria isso? Pastora, o que a senhora está querendo nos ensinar com isso? Eu estou falando de algo bem simples e poucas pessoas praticam. A leitura de um livro, né? Aquilo que você não conhece está hoje destruindo o seu casamento. Então eu vejo os casais dizerem assim pra gente: ah, mas eu não sei ler. Lá atrás, nós passamos por isso no nosso casamento. E como a gente bateu cabeça, por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento natural das coisas, sabe? A linguagem, sabe? Qual é a linguagem dele? Qual é a minha linguagem? Qual é a personalidade dele? Qual é a minha personalidade? E essas duas pessoas estão desenvolvendo algo juntos. O casamento é algo muito desafiador. Você não pode construir seu casamento sozinho. Você precisa atrás de conhecimento, e como o pastor falou, conhecimento espiritual, e agora nós queremos que você também busque o conhecimento natural de coisa básica. Ah, eu não sei ser esposa, então vai estudar livro sobre ser esposa. Ah, eu não sei ser sacerdote, vai estudar livro sobre sacerdócio. Só não deixe o seu casamento afundar. A pastora bem disse quando lá atrás ela falava que eu não gostava de ler, não gostava de livros, e ela passou por um período bem interessante, que ela pagou um preço de ler para mim. Pensa bem essa situação. Ela queria tanto a minha mudança, a minha transformação, que eu falava para ela: eu não gosto de ler, eu não quero ler. E ela passou a ler para mim. Ela passou a sentar no nosso quarto, na nossa cama, e ela pegar uns livros e dizer assim, não dizer, eu vou ler isso aqui para você. Não, ela dizia assim: meu amor, escuta isso que eu estou lendo. Olha a sabedoria da minha esposa. E ela começava a ler, e eu pensando que ela ia ler um trecho pequeno. E ela começava a ler a página inteira, e eu não reclamava, sabe por quê? Porque eu comecei a me interessar. Eu comecei a gostar do que ela estava dizendo, porque estava trazendo conhecimento. E muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de ler livro. Eu também não gostava. E eu passei a gostar por uma atitude do meu cônjuge, por uma atitude da minha esposa de estar pagando um preço, de fazer com que aquela leitura fosse introduzida em mim. Vocês estão vendo aí a força da parceria no nosso casamento, de onde eu consegui tirar o meu marido desse lugar de ignorância. Ele dizia: eu não sei ler, eu não gosto de ler. Eu consegui isso porque eu fui em busca de ajuda. Esse é o nosso próximo passo que nós queremos ensinar a você. Vá em busca de ajuda. Não construa o seu casamento sozinho. De repente você pode procurar um líder. Você pode procurar um pastor. Você pode procurar um amigo que te inspira, tá? E isso é uma coisa muito séria. Não busque fazer amizades hoje. Um casal que está casado, que tem um conhecimento que o seu casamento é algo divino, ele busca, ele faz uma seleção nas suas amizades, porque existem amizades que não têm os mesmos valores que os nossos. Então, de repente, você pode estar o quê? Fazendo algo que você nem gosta, mas porque você está naquele ambiente ali. E existe uma pesquisa que fala que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Então, cuidado com esses amigos que hoje você está com eles, porque esses amigos podem estar te levando para lugares que você não pode ir. E outra área que foi resgatadora no nosso casamento foi quando a gente começou a fazer terapia de casal. Nós fizemos uma terapia de casal e descobrimos coisas assim que nós nem imaginávamos sobre nós mesmos, né? Em outros vídeos nós falamos que o casamento não estava sendo o Silas e a Ana dentro de uma casa. Sim. Mas os nossos pais estavam dentro dos nossos lares, casados dentro da nossa casa. Por quê? Porque o Silas estava repetindo o padrão do pai dele e eu repetindo o padrão da minha mãe. Então esse conhecimento para nós foi libertador. Foi algo que libertou o nosso casamento. E aí eu digo a você,
o conceito de mudança, né? O conceito do conhecimento, de você buscar o conhecimento, de você buscar essa ajuda. Eu não tinha a mínima noção do que era uma terapia, eu não tinha a mínima noção do que era estar diante de uma pessoa abrindo a minha vida, falando dos meus problemas para uma pessoa até desconhecida. Um terapeuta que chega na sua vida que nunca lhe viu, que nunca lhe conheceu. E aí eu fiquei bloqueado naquela situação? Não fiquei. Por quê? Porque eu estava querendo mudança no meu casamento. Eu estava querendo conhecimento. Então eu abri meu coração, eu aceitei. Porque tem um jargão que fala que é muito antigo e que todo mundo conhece, que dizem que psicólogo é para doido. Psicólogo é para pessoa que está no manicômio. Não, mas psicólogo é para consertar a tua vida. São pessoas que estudaram, que foram buscar conhecimento, para trazer conhecimento para dentro do nosso casamento. E aí, a partir desse momento, eu aceitei uma terapia. E a terapeuta ficou surpresa com a minha atitude, porque até ela nem esperava que eu fosse aceitar uma terapia. E aquilo para mim foi libertador. Aquilo para mim foi uma mudança de mentalidade extraordinária. Eu comecei a descobrir a minha autorresponsabilidade, eu descobri os conhecimentos e eu comecei a praticar. Pois é, e aí, como o pastor bem falou, né? Ele começou a desenvolver novas práticas. Mas por que novas práticas? Porque ele obteve novos conhecimentos. E é isso que nós queremos passar para vocês. Vão obter novos conhecimentos para você ter novas sementes, para você poder fazer semeaduras novas no seu casamento. Porque tudo que você está plantando até hoje está te dando a colheita que você tem. Então, se você quer uma colheita nova, você está precisando de sementes novas. Então, não tem como eu colher algo novo se eu estou plantando algo velho. E outra coisa bem interessante que eu vejo muitas mulheres dizer para mim: mas pastora, faz anos que eu estou nessa luta. Pois é, porque faz anos que você está nessa luta? Porque você está plantando a mesma semente. Então, quando você começar a plantar a nova semente, não queira de imediato colher a semeadura nova. Você ainda está colhendo a semeadura antiga. A semeadura nova só vai vir com um tempo. Então, tenha o tempo também da paciência de você aguardar, de você guardar o seu coração. Então, é com isso que você precisa desenvolver o seu casamento com o Senhor. Não tem como você desenvolver algo tão grande, tão precioso e algo assim que vai gerar toda uma descendência depois de você, se você estiver sozinha. Então, busque o Senhor. Não espere que o outro mude. Porque no nosso tratamento, na nossa conversão no Evangelho, na nossa terapia que nós tivemos de casal, nós aprendemos que a gente não tem que esperar um ao outro. Nesse momento, você tem que buscar em você a sua mudança. E aí é onde você vai praticar a humildade. Você vai deixar o orgulho de lado e você vai começar a praticar. Não porque se eu mudar, meu cônjuge vai pisar em mim, né? Digamos que essa fala existe dentro do vocabulário brasileiro, né? Da nossa cultura, ele vai pisar em mim. Não vai pisar. Porque se você tomar uma atitude de tomar o primeiro passo, você vai começar a ver mudança. Você sabe como foi que eu me converti? Vendo uma atitude de mudança dentro da minha casa. Minha esposa foi para o Evangelho, minha filha foi para o Evangelho e eu fiquei em casa sem Evangelho, mas eu comecei a observar a mudança, a atitude de mudança dentro de casa. E a partir desse ponto, eu comecei a enxergar que eu estava ficando fora do barco, que eu estava começando a falar um português que não era mais esse português que estava dentro da minha casa. Entende? Então, a mudança, a atitude, a prática vai te levar a uma mudança extraordinária. É essa prática que vai mudar o teu casamento, é essa prática que vai mudar o teu relacionamento do projeto divino que tem dentro do teu lar. Porque Deus não vai dar um passo a mais se você também não colaborar com você mesmo. Você se dá a oportunidade de você começar a praticar algo diferente que você nunca praticou. Começa a mudar de dentro para fora. E não querer que venha de fora para dentro, para você ter uma satisfação e você se achar por cima da situação. Não. Porque a humildade, se você quer se parecer com Jesus, você tem que ser humilde igual a Jesus. Você tem que tomar os passos que Jesus tomou. Então, começa a praticar.
Começa a tirar de dentro da palavra de Deus e por dentro de você, e a partir desse momento você praticar essa situação. Nós temos certeza que você foi muito abençoado com esse vídeo de hoje. E agora eu queria que você parasse e refletisse em 3 amigos seus. Não queria muito não, só queria que você pensasse em 3 amigos seus. E envie esse vídeo para essa pessoa, para essa família que está precisando ouvir o que você acabou de ouvir. Não seja abençoado sozinho. Dá o like, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário para nós. Eu sei que esse tempo é muito precioso e o assunto é muito extenso e nós precisamos saber o seu feedback. Então deixa aqui nos comentários o que foi esse assunto para você hoje, ter o conhecimento do projeto divino que é o casamento. Então se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho. Então nós vamos ver vocês próxima semana.